Bom dia, minha rapaziada. Final de semana, como vocês perceberam, foi bem diferente pra mim, né? Entrevistei o presidente, porra, foi uma repercussão do cacete, puta recorde de audiência. Agradecer de novo toda a equipe lá do presidente por ter vindo. O meu canal, o Cara Tapa, porra, dobrou de tamanho em uma entrevista. Então, é impressionante a popularidade do cara. Além de ser uma popularidade óbvia de ser um presidente da república, né? E, portanto, muita gente tem interesse na entrevista. Claro que foi o ponto alto da minha carreira, entrevistar o presidente da república, porra, isso é óbvio. Enfim, mas eu tô aqui hoje para dizer o seguinte, só pra passar algumas coisas também. Não fiz muito futebol no final de semana porque, porra, Dia dos Pais, meu pai tava aqui, eu quis dar atenção para ele, porra, o estresse que foi a pré-entrevista do presidente, roubaram meu site, roubaram meu Twitter, enfim, aquelas coisas que a gente tem que conviver no Brasil, né? Não tem ninguém revoltado aí, pode reparar que não tem ninguém da mídia aí revoltado por terem roubado meu site e meu Twitter, tá? Se tivessem feito isso talvez com alguém do outro lado, né? Aí talvez fosse um absurdo, democracia e tal, mas enfim, roubaram nos meus perfis porque provavelmente eu entrevistei o Bolsonaro e eu não deveria, né? Eu como jornalista não deveria ter entrevistado o presidente da República, eu devia ter falado, não, presidente, vou entrevistar o senhor não, vou entrevistar o Joãozinho da padaria. Mas enfim, Brasil e suas coisas, né? O Guga Noblar hoje no Morning Show, que eu amo, um programa que eu adoro, de qualidade altíssima, eu adoro todos que estão lá. Menos o Guga, que evidentemente não é meu amigo, mas também não é meu inimigo, tá? Fez alguns comentários, algumas críticas que até durante o programa eu mandei pra Zoe e pro Paulo Matias, até me ofereci e falei, se vocês quiserem eu entro ao vivo, não pra brigar, mas pra responder pra ele. O que ele tá dizendo é errado, é um absurdo o que ele tá dizendo, mas eu tenho aqui um canal pra responder pra ele e tal, e vou fazer esse vídeo porque ficou essa coisa, né? Ele falou lá o que ele queria falar e tal, e tudo bem, mas eu quero te responder porque fica uma crítica tão vazia, cara, é uma coisa tão meio clichê, meio que usada para manipular pessoas de pouca informação jornalística que, puta, cara, eu fico até meio constrangido, sabe? O que o Noblar disse num dos comentários dele lá? Ele falou assim, ó, esse tipo de programa que é muito resenha e tal, pô, falta jornalismo nisso, isso aí não é sério, tá? Isso aí, porra, tem que ter confronto, tem que ter não sei o quê, você tem que contestar o dado de fake news que o cara dá, etc. Noblar, eu procurei rapidamente, porque daqui a pouco eu vou entrar, inclusive na tua emissora da Jovem Pan ao vivo, procurei rapidamente aqui um histórico de entrevistas suas para ver como você fazia e realmente não encontrei nenhuma entrevista relevante sua em nenhum lugar, talvez tenha, mas eu não vi, né? Então assim, talvez você nunca tenha sido um entrevistador de programa para você saber como isso funciona, então inclusive esse é um dos motivos que eu acho pelo qual você devia dar menos palpite. Mas quando você está entrevistando pessoas, especialmente num programa como o meu, que recebeu o presidente do PSOL, o empresário do Luva de Pedreiro, sendo massacrado, inclusive na época, o Paulo Henrique Ganso, o Monark, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, o Zico, ou seja, eu já entrevistei todo tipo de pessoa. O meu programa ele não tem uma limitação. Eu falo de política. Ele não tem uma limitação. E a partir do momento que ele não tem essa limitação, evidentemente eu não sei de todos os assuntos que vão ser tratados. Porque eu sou, embora eu seja formado em jornalismo e posturas como a sua me deem o direito de achar que eu posso discutir absolutamente sobre tudo, eu não posso. E durante um programa daquele, você está tendo a reação com a pessoa ali, a relação ao vivo. E você, por mais que o programa não esteja sendo transmitido ao vivo, você tem um período ali com a pessoa. Pessoal, vou ficar 1h30 e tal, não sei o quê. Diferente dos outros podcasts, o meu programa ele dura em média 1h30. Então não é muito um podcast, é mais um programa de entrevista convencional, só que do meu jeito, mais resenha e tal. Note que eu entrevistei todas essas pessoas que eu citei igualmente, tá? No mesmo tom, fazendo as mesmas piadas, do mesmo jeito e tal, todos. Então não venha querer insinuar que, porra, porque eu... Não mete essa, irmão. Porque não é o caso, né? Tá lá, tem um histórico para comprovar que não é verdade. Você tem duas formas de fazer isso, eu já fiz um vídeo aqui semana passada, sinta-se à vontade para assistir, explicando que isso é desconfiar ou desqualificar a entrevista feita num tom amistoso é de uma burrice inigualável. Mas a burrice inigualável de parte dos jornalistas mais convencionais é exatamente o que sustenta o sucesso de pessoas como eu, como vários outros jornalistas e formatos que surgiram depois. Em virtude da mediocridade alheia, muita gente acaba ficando do outro lado. Isso não significa que eu seja ótimo, significa que vocês, em sua maioria, são muito ruins. É a mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro não é um puta de um gestor, não é um ótimo presidente, mas por que ele tem tanta popularidade? Por quê? Porque os inimigos dele são maravilhosos, né? Ele tem inimigos como você, o seu pai, por exemplo, que deseja a morte, depois fala em democracia, o caralho, né? Ele é inimigo da Globo, ele é inimigo de artistas que ganharam dinheiro
rodo nos últimos governos, ele é inimigo do PT. Então, assim, muitas vezes você acaba ficando maior pelos seus inimigos e não necessariamente só pelo que você faz. E os inimigos do Bolsonaro são maravilhosos. Como os inimigos fantasmas do que a gente faz hoje, eles são maravilhosos. O cara olha e fala assim, pô, vou assistir o Inteligência com o Vilela, que é maravilhoso. Talvez eu não ache o Vilela um puta de um entrevistador, mas é muito melhor assistir o Vilela do que assistir um jornalista lá lacrando, dando porrada no entrevistado, um entrevistado acuado, não respondendo nada, que ele não estava no protocolo da cabeça dele. É mais inteligente e natural, e por isso o sucesso desse formato, você bota o cara aqui, senta aqui, meu compadre, vamos falar de futebol aí, meu. E aí, porra, é mesmo? Pô, mas tu nasceu lá não sei aonde. Pô, caralho, aí o cara volta, pensa na memória dele, pensa no pai, lembra da história dele, aí ele abre as mãos, né? Ele sai da entrevista que ele começa assim, começa a entrar na entrevista assim, ó. Ele relaxa. E você olha, você não está acostumado, mas eu estou acostumado a fazer entrevista, já fiz mais de 180 só no cara tapa, e aí você vê que o cara abre as mãos, que o cara relaxa, que ele começa a rir, que ele para de olhar para o assessor. E nessa hora você fala, então vamos falar de outras coisas agora, e começa a entrar onde precisa. E ao entrar onde precisa, você pode dar uma risada, fazer uma piada. Por quê? Porque você quer deixar pro cara o seguinte, irmão, me responde a verdade, me responde o que você sente, o que você realmente acha sobre isso. E não aquilo que você veio programado para responder. Porque se você fizer isso, você vai fazer a mesma coisa, é o mesmo conceito da entrevista coletiva, Manoel. Quando 10 mil jornalistas vão numa entrevista coletiva de Copa do Mundo, os 10 mil saem com o mesmo material. Pra que adiantou você se formar em jornalismo, estudar e o caralho, se você vai sair com a mesma coisa do que o outro? Você viu pra nada. Bosta nenhuma, você recolheu a mesma coisa. Então, assim, eu sou contra a entrevista coletiva, não participo de entrevista coletiva. Por quê? Porque eu acho que tirar o protocolo é tirar nada. E esse formato tira das pessoas. Então, não há nenhum tipo de... precisa de um jornalista. Acho que você falou isso, né? Precisa de um jornalista. Eu sou jornalista, tá? Então você não precisa, eu tô lá. Só que não dá pra você investigar as coisas que a pessoa fala na hora. Então você tem que acreditar, ou pelo menos deixar que a pessoa fale, e aí você vai ouvir. E amanhã você tira as suas conclusões, irmão. Existe uma internet, você assiste a entrevista, você vai lá e confere se o cara falou. Se o cara mentiu, vai sair tudo quanto é do site que o cara mentiu. Então, você não tem como fazer isso na hora e nem porquê. Imagina que se eu levar amanhã lá um ortopedista muito famoso e ele falar, olha, o novo tratamento para quando quebra o pé é assim, assim, assim. Isso for mentira. Você quer que eu faça o quê, Noblar? Você quer que eu chegue pro cara e fale, não, olha só, estudo ortopedia. Não tem como, irmão. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Não confunda você querer lacrar ou representar uma turma para ter um público que te sustente em cima de um entrevistado, de você fazer uma entrevista onde o seu único objetivo é não jogar cascas de banana, não ser desleal com o entrevistado e meramente deixar ele falar, né? Colocar os pontos e deixar ele falar. Isso é uma entrevista que hoje funciona no planeta inteiro. Você não tem nenhum caso de uma grande formato de entrevista que funcione sequer na tua bolha. Então, cara, desculpa, mas aí é meio que a diretoria do Juventude discutindo com a diretoria do Real Madrid. Nós temos um formato que funciona, você não. Então, ao invés de você rotular, questionar e etc., embora você também seja jornalista, eu acho que é mais o caso, cara, de você ligar e perguntar como é que funciona pra gente te dar uma ajuda. Porque realmente não é do jeito que você pensa. Aliás, muita coisa não é do jeito que você pensa. Mas ainda assim, se um dia você quiser vir ao cara tapa, eu vou tratar você exatamente como eu tratei todo mundo. Eu vou dar risada, vou perguntar seu time de futebol, eu vou te tratar bem, eu vou te dar um abraço quando você chegar, eu vou ouvir tudo o que você tem pra falar, e eu não vou ficar te contestando com coisas que eu não posso. Sobre jornalismo eu posso, porque eu conheço. Outras coisas, irmão, se você começar a me contar como é que é a empresa que você tinha, quando você tinha 13 anos, você tinha uma empresa de gado, sei lá. Eu não vou saber, eu vou ouvir e falar, que maneiro, eu não sei. Né? E é assim que funciona. Inclusive, se você quiser vir ao cara tapa, você está convidado. E aí você vai ver pessoalmente como é que as coisas funcionam. Porque não é mais assim, irmão. Para de ouvir teu pai, cara. Começa a ouvir mais o pessoal que vive no planeta de hoje, entendeu?